anos da tua vida pregando o evangelho em cima do altar, e depois de 20 anos você se corromper, é porque não adiantou os seus pés estar no altar. O segredo não é os pés estar aqui em cima, é teu coração estar nele. É teu coração, porque eu vejo pessoas de 40, 50 anos de evangelho voltando para trás, se corrompendo, largando tudo para ficar no boteco, porque o coração nunca esteve em Cristo. Porque eu não consigo entender uma pessoa que é nascida, uma pessoa que tem o coração na palavra, depois de 50, 30 anos de evangelho, retroceder para trás e voltar ao mundo. É porque nunca nasceu de verdade. Porque quem nasce de verdade, não importa o lugar que ele esteja, ele não se contamina, ele não se corrompe, ele é sal e luz naquele mundo de trevas. Irmãos, o lugar não é o problema, porque Adão pecou no jardim e Jesus venceu no deserto. Você pode estar dentro do jardim, mas se você tem um coração corrupto, ainda assim no jardim você vai pecar. E você pode ir para o deserto, mas se o seu coração é santificado, tem o Espírito Santo na graça, no deserto você vence, no deserto você não se vende, no deserto você olha nos olhos de Satanás e fala para ele: para trás de mim, porque minha obediência é somente com o Senhor. Eu não fui em compromisso com o luxo, eu não fui em compromisso com as pessoas que estavam lá, eu fui em compromisso com o Evangelho, com o meu Senhor. Com o meu Senhor. Mesmo assim, eu estando naquela conferência, em obediência ao homem, mas se Deus mandasse eu fazer coisa contrária, eu sairia e cumprir o que Deus mandou. Porque ainda assim eu passei por coisas lá que eu ainda não tentei. Uma delas foi porque eu fui convidado a continuar a obra de rua e fui proibido de sair para fora, porque eu tinha que estar lá dentro. Eu tinha que estar lá dentro. Mas lá dentro só tinha apóstolos, pastores, líderes, pessoas ministeriais e discípulos daqueles que estavam ali. Afinal, o que eu fui fazer ali então se foi pregar para quem já conhecia a palavra? E o Espírito Santo falou o tempo todo: não é isso, 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 não é isso que eu quero. Aí daqui a pouco o Espírito Santo levantou uma profeta, a Débora, falando: não é isso que o Espírito Santo quer. Daqui a pouco o Espírito Santo levantou a esposa do Engel, do John Engel. Não é isso que o Espírito Santo quer. Daqui a pouco levantou mais e falou assim: você não acha que não é isso que o Espírito Santo quer? Aí eu virei para o reverendo e falei: o Espírito Santo não quer vir para nós mesmos. Tem pessoas lá fora precisando. Aí chega o chinês da China, Dr. Paul, com 50 anos de ministério de evangelho de rua, contando o testemunho dele, e ele vira para todo mundo: o Espírito Santo não quer trabalho entre quatro paredes, porque lá fora tem almas precisando. Foi onde eu cheguei na nossa passeio e falei: Sérgio, entendi tudo, apóstolo. Ela virou para o reverendo e falou: que graça tem que estar aqui dentro, não é isso que o Senhor quer. Ou o Senhor libera, ou nós vamos assim mesmo. Foi onde ele liberou a parte de domingo todinha para a gente pegar na igreja e depois fazer o evangelho fora, para só no final da tarde nos na conferência. Te falar uma coisa para você: se você está em ambientes que parece que está tudo certo, mas mesmo assim está contra a vontade de Deus, faça a vontade de Deus, não faça aquilo que parece certo. Deus quer que obedecemos a voz dele. Abre a sua palavra em Mateus 6:24. Eu falei que eu não me corrompo, que eu não me vendo, que eu não cedi. Sim, mas agora não é minha, ok? Porque se não fosse pela graça, pela sustentação do Espírito Santo, eu não tinha conseguido. Para me suportar aquele local, cheiro de maconha, barulhos horríveis, que eu não preciso nem comentar aqui que tem crianças no culto, eu me mantive 24 horas de oração, não dormia à noite. Eu entrava depois da conferência no quarto, tomava meu banho, tomava meu cafezinho com pão seco.
pegava minha Bíblia, pegava minha caderneta, ia para a mesa e passava a madrugada escrevendo, orando e comendo da palavra. Até amanhã. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Volta lá no verso 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Deixa eu falar uma coisa. Não é exatamente sobre dinheiro que Jesus está falando. Na minha interpretação está falando de dinheiro, mas está falando de Mamon, que era um deus falso servido naquela época, onde se sacrificava pessoas, animais, para obter recursos, lavoura e dinheiro. Só que na nossa transliteração, a palavra Mamon foi colocada como dinheiro. Porém, se nós sairmos da época de Cristo e virmos para o nosso século, hoje o sacrifício não se mata mais pessoas para Mamon. E é colocado como dinheiro porque nos sacrificamos para Mamon. Porque perdemos o tempo da nossa casa, perdemos o tempo da nossa vida, perdemos o tempo de servir ao Senhor para obter o dinheiro, para colocá-lo como o Senhor da nossa vida, e o tempo todo nos corrompemos por causa disso. Consegue entender? Aí, se a palavra no verso 21 diz que aonde está o teu tesouro, que eu digo aonde está o seu coração, e se o seu coração está em Mamon, isso significa que o seu tesouro é Mamon. O seu coração é um coração corrupto ou um coração demoníaco, porque o seu tesouro está em Mamon. Mamon nem sempre precisa ser o dinheiro. Mamon pode ser aquilo que muitas vezes estamos idolatrando na nossa vida, na nossa casa, estamos colocando no nosso coração, que nos faz perder a servidão para Deus, mas para servir outras coisas, da qual estamos colocando prioridade acima de Deus, até mesmo servir a nós mesmos. Porque muitas das vezes o ídolo não está fora, o ídolo está aqui dentro, e estamos colocando como os senhores das nossas próprias vidas. Podem sentar, meus queridos. Os senhores das nossas próprias vidas. Eu já contei o testemunho do filho do José aqui. Fez uma cirurgia, teve que parar o coração ficou para fora do corpo, aí fez outra cirurgia na cabeça no mesmo dia. O menino desacordado acordou no meio da cirurgia sem o coração, falou com o médico para ficar tranquilo, que Jesus estava cuidando de tudo. Depois da cirurgia, ele foi ligado a aparelhos na UTI e o médico falou para o pai dele assim: olha, nós temos que esperar 24 horas, depois de 24 horas, se ele não voltar é porque perdemos o seu filho. E ele lembrou de uma palavra que eu, pela graça de nosso Senhor, por intermédio do Espírito Santo, havia liberado na vida dele no culto, lá no Parque Aeroporto. Não se preocupe, no quarto dia, Jesus veio para ressuscitar Lázaro. Glória a Deus! Lázaro não morre, ele é ressuscitado. Ele lembrou dessa palavra. Quando foi para lá depois da cirurgia, o filho dele de 8 anos acordou, pedindo comida e brigando porque a televisão não estava no quarto. O médico desacreditou, porque como que pode acordar uma hora depois da cirurgia? Esse tipo de cirurgia só pode depois de 24 horas. A criança, esses dias, estava lá na minha igreja do Parque Aeroporto correndo no meio da igreja. E ele contando para esse demônio. Aí foi quando eu virei para esses líderes e falei assim: você pode até ter um coração fora do teu corpo, mas se ele está em Cristo, ainda assim há vida. Aleluia! Mas o problema é que a gente tem um coração dentro do corpo batendo e está fora de Cristo. E não adianta ter dentro do corpo batendo e estar fora de Cristo, porque continuamos mortos. Cristo não quer que a gente continue morto. Cristo quer que a gente tenha vida em abundância. Mas que abundância é essa? Ele não está falando de uma abundância terrena, não. Aqui na terra nós temos o acréscimo de buscar a Deus primeiramente o seu reino e a vossa justiça. Mas a abundância, ele está falando da abundância no reino. Quando nós
colocamos o nosso coração por lado dele, nós abundamos para o reino. Todas as coisas do reino de Deus é manifesto na nossa vida, é transbordado em nós, através de nós, para aqueles que precisam. Isso é um coração voltado para ele. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas das vezes você está aqui e o seu coração não está aqui junto com você. Ele está batendo, ele está circulando o sangue do teu corpo, mas o seu coração está firmando em outra coisa. O seu coração está firmado em outro altar. O seu coração muitas das vezes pode estar caindo no fundo de um abismo. Ei, Jesus está nos chamando a atenção nesse momento para nos alertar. Ei, não é só você estar de corpo aqui sentado na cadeira escutando a palavra, é você se levantar nessa noite, na oportunidade que Ele te dá, e firmar o teu coração no altar para que você seja por completo para Ele. Glória a Deus. Nós temos que estar com o coração nele, porque um coração firme nele não tem medo, não recua, não vacila, não fica inseguro, não fica na incerteza, não acha o escondido. O coração firmado nele tem a clareza, tudo que está no oculto é revelado para que possa ser enfrentado, tem esclarecimento, tem estratégia, porque é assim que o Senhor faz, é assim que Ele faz. Quando o apóstolo John Wayne chegou em mim e profetizou, uma das coisas que ele falou assim: quando você voltar para o Brasil, vai ter outra batalha para você. E Deus tinha falado antes do livro, que eu teria duas batalhas, uma para ir e outra para voltar. Aí ele falou: vai ter outra batalha grande, mas dentro dessa batalha a sua igreja ela vai expandir e vai sair vitoriosa. Eu falei: glória a Deus. Glória a Deus. Que venha. Que venha, sabe por quê? Eu fui forjado no fogo, eu fui forjado no deserto, eu fui forjado na falta, fui forjado na dor, na tristeza, na doença, também fui forjado no muito. Ou seja, que venha, porque aqui não está qualquer pessoa para enfrentar essa batalha, mas está uma pessoa que tem o coração voltado em Cristo e tem a força dele. A palavra de Deus diz: diga ao fraco, sou forte. Paulo também disse nas suas cartas: é na minha fraqueza que o poder de Cristo se aperfeiçoa. Quanto mais batalha eu enfrentar, e quando eu me achar fraco, eu sei que o meu Redentor vive e luta por mim, e a força dele resplandece sobre a minha vida. Aleluia. Um coração colocado nele como tesouro é um coração que é firme para entender que muitas das coisas que nós enfrentamos é só um processo, é só uma fase e vai passar. Deus está querendo nos ensinar algo. Muitas das vezes murmuramos, reclamamos, choramos, falando para Ele: por que eu estou passando por isso? Calma, pedacinho de argila, você não é a única no mundo. Muitas pessoas estão passando por coisa igual ou por coisa pior. Só que é nas nossas dores que Deus Ele trabalha, é nas nossas dores que Ele vai e molda o vaso que há na gente para poder transbordar a unção, para transbordar o azeite, transbordar o Espírito Santo. Ei, você não está entendendo que Deus está permitindo que passamos por processos difíceis para dar um chacoalhão e colocar as coisas no lugar. Tem coisa que Ele permite a gente enfrentar e passar, porque muitas das vezes o coração não está aqui. Quando eu falo do altar, eu não falo esse altar de concreto, mas eu estou simbolizando como o altar do céu, na onde está o coração do Senhor. E é nesse altar que o nosso coração tem que estar, do Senhor. E quando eu virei para esses líderes, pastor, eu falei assim: olha, eu tenho mania de falar que sou menor da Cajacé e que sou eu na fila do pão, né? Mas a apóstola Célia me repreendeu lá: nunca mais fale isso, porque você é grande no Senhor. Entenda quem você é, não fique se diminuindo. Eu falei assim para eles: eu sei que tem mais gente aqui que tem muito mais igreja que eu, só tenho 3, tem gente que tem 1000 igrejas. Mas o Espírito Santo está mandando eu repetir: aonde está o seu coração? O Espírito Santo está mandando eu falar para vocês: não corrompa o coração de vocês. Porque muitas das vezes conquistamos tantas coisas, como líderes espirituais, conquistamos inúmeras igrejas que Deus permitiu a gente ter, e a gente acaba se perdendo no meio do processo e continua achando que a gente tem, que Deus já é o suficiente. Mas não adianta ter 1000, 2000, 3000, 5000 igrejas e teus tornozelos ainda estão em águas rasas, porque o Espírito Santo, o que Ele quer é profundidade. Porque mesmo assim, se nós tivermos 5000 igrejas, podemos descer no inferno e essas igrejas ficarem. Deus não quer número, Deus quer que cada um tenha o coração contrito e se rasgue para Ele verdadeiramente, e não perca a sua essência no meio do caminho. Que o seu coração permaneça na integridade do Espírito Santo sem perder
se sentou lá por último. Ele chegou, você nem da família do café que tinha lá, ficou assim com a cara assim. Falou 3 vezes, volta no primeiro amor. Porque a conquista no céu, a conquista na terra, não garante tesouro no céu. Aleluia. Porque muitas vezes olhamos para as nossas coisas e falamos, conquistei e construí um império. Deixei um legado. Sou um baita homem de Deus, porque Deus me deu tudo isso. E ainda assim pode não subir. Porque tesouro da terra não conquista tesouro no céu. E a Bíblia me ensina uma coisa: quem perde tempo conquistando tesouro na terra, não tem tempo para construir tesouro no céu. Para construir tesouro no céu, temos que dedicar tempo para construir lá e não ter tempo para construir aqui. Uns abaixavam a cabeça, outros davam glória, outros até rasgaram pela glória. O apóstolo João ficou lá atrás, mas ficou vermelho. Eu não sei o que dizer. Falei, e aí? Será que seu coração está disposto a obedecer ao Senhor? Fala, eu obedeço tudo. Eu falei, claro. Você obedece ao Senhor tendo tudo, conquistando tudo. Você é obediente ao Senhor, mas a sua obediência vai além de conquistar tudo que você já conquistou. E aí, por exemplo, eu falei, e se Deus falasse, me obedeça, entrega tudo? E aí? Até onde vai ser a obediência quando Ele te pedir tudo? Será que você obedeceria? Aí eu tenho um testemunho da missionária Francisca que veio dele. Antes de ver ela na porta da empresa, quando foi buscar meu serviço de carro, ela estava lá dentro, eu não vi ela, lá na porta, Jesus falou para mim, ali dentro, a minha serva está aí, e amanhã no culto ela vai lá, eu não sabia que ela ia, ele falou para mim, ela vai lá e você vai entregar tudo. Eu falei assim, ela vai, Senhor, e você vai entregar tudo. Eu falei, amém. Não sabia, depois me ligam falando, a missionária de Portugal está aqui, vai no culto, e Deus mandou ela lá no culto, ela também não sabia que era na minha igreja, e Deus falou assim, que a primeira igreja que ela iria era uma igreja de libertação do fogo, que era para ela ir nessa igreja, e ela foi. Quando eu cheguei no final do culto, igreja lotada. E a gente que é pastor jurista, a igreja, a gente não é bobo, né? A gente sabe o dia que entra essa parte de pagar aluguel. A gente sabe o fluxo de movimentação da igreja. É um observador na fé, a gente administra, para a gente administrar, a gente conhece a nossa igreja. E eu sabia que aquele dia era o único dia que ia entrar oferta de pagar aluguel, tanto de lá quanto de cá. Aí quando terminou o culto, ela estava indo embora, Jesus gritou no meu ouvido, eu não falei para pegar tudo, entregar? Eu parei assim e falei, Francisca, volta aqui. Ela voltou, eu falei, Jesus está mandando fazer uma coisa, cadê a chave? Minha esposa não estava lá, pensou que se eu tivesse lá, se eu tinha apanhado. Mas ela entendeu o processo. Abriu o braço, aí eu olhei assim e falei assim, meu Deus, aqui eu tenho oferta para pagar as 2 igrejas. E ainda sobra ainda para fazer caixa para a igreja. Aí catei, olhei, Jesus falou assim, entrega! Peguei tudo, falei para ela, Jesus estava mandando eu entregar. Ela começou a chorar e falou, eu não posso aceitar, porque você mexe com libertação, eu sei que quem mexe com libertação, a vida financeira do ministério, a vida pessoal é travada. Eu falei assim, pega tudo antes que eu me arrependa. Entreguei, dei as costas e saí, aí levantou o Senhor e falou assim, aceita, porque Ele sabe que Ele vai ser abençoado. Irmão, eu obedeço ao Senhor, eu estou acostumado a ter fé para isso, né? Mas naquele momento eu sabia que depois eu não ia ter mais. Eu fiquei chorando. Não conta. Foi todo mundo embora. Ela só não tomou café. A minha mãe, a alta japonesa do meu joelho no altar, comecei a chorar. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, Jesus, eu vou ter que pagar o meu aqui na doença. O pessoal me descia, o Senhor comecei a chorar. Aí meu irmão, que você está chorando foi porque eu não voltei. Eu falei, Deus não vai você fazer agora, confia. Aí joguei minhas lágrimas, limpei tudo, tranquei tudo, organizei, baixei as portas, entrei no carro. Daqui a pouco, o Espírito Santo pegou e falou assim para mim, abre a conta da igreja e lá.
O valor que eu achei que tinha na urna caiu 3 vezes mais na conta da igreja 1 hora depois, que eu consegui pagar por 2. Aleluia. Glória a Deus. Aí o Senhor falou assim para mim: se você tivesse segurado, isso não tinha caído na conta. É melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. Se eu tivesse segurado, não tinha caído. Não tinha recebido. E assim Deus fez, e falei para eles: e aí? Ah, estou falando de dinheiro, falei para eles. Estou falando de dinheiro? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Há 2 anos atrás eu fiz uma campanha no monte todo dia, 5 horas da manhã, por 40 dias. E combinei com meus obreiros a seguinte coisa: é para entrar e não é para pedir nada. Porque nós vamos namorar o Espírito Santo e falar para Jesus que nós estamos aqui pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Então nem eu nem vocês vai poder pedir nada. É simplesmente querer conhecer mais a Deus. Então vai pedir para Ele: eu estou aqui para te conhecer mais. Eu vim namorar você, Espírito Santo. Estou aqui pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz. No segundo dia de campanha, o meu filho adoece e vai internar no UTI do Hospital Escola aqui infantil, no oxigênio. Ficou 20 dias dos 40 internado no balão de oxigênio, na UTI. Porque deu uma inflamação nos broncos do pulmão dele e ele não conseguia mais respirar sozinho. Ficou monitorado 24 horas por médicos, até descobrir que ele tinha e ninguém sabia o que ele tinha. Fez exame de tudo quanto é tipo de coisa, nada constava que o filho não respirava sozinho. Temos até uma membra daqui, a Edna, que foi lá visitar. Quando ela viu meu filho entubado, ela chorou. E eu lá, com a Bíblia, sorrindo. Por que você está chorando? Ela fez assim para mim. Eu falei assim: ele está vivo. E ela: mas ele está vivo. Eu não estou com o filho no caixão. E todos os dias, na porta daquele monte, Satanás chegava ali e falava para mim: pede. Porque se você pedir hoje, ele vai tirar seu filho de lá. Aí eu falava para trás de mim: Satanás, eu adoro o Senhor pelo que ele é, porque ele pode fazer. Eu entrava com o coração apertado, eu falava: se eu pedir, eu não vou pedir. Eu falava: estou aqui pelo que o Senhor é. Eu vim te conhecer. Meu filho, todos os dias eu orava para as crianças com alta. No outro dia recebiam alta. Até a menina que estava em coma acordou do coma. E eu vim lá. E eu entrava na porteira, eu escutava Satanás falando: pede, porque ele vai fazer isso por você. Eu falava: eu adoro o Senhor pelo que ele é e não pelo que ele faz. Eu estava me sangrando, mas eu não pedi para Deus tirar meu filho de mim. Porque eu adoro o Senhor pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer. É difícil, irmão. Sabe por quê? Porque muitas das vezes queremos que Deus esteja sujeito à nossa vontade para cumprir os caprichos do nosso ego. Por que eu teria que ser diferente das outras pessoas para Deus tirar meu filho de lá? Se todos os dias meu pai e minha mãe chorando porque também eu tenho um filho na mesma condição ou pior que eu estaria sendo egoísta. Mas eu adorei o Senhor pelo que ele é e pelo que ele faz. 20 dias depois o meu filho saiu do balão de oxigênio. O médico, sem motivo nenhum, achou a causa, pagou os tratamentos do meu filho e conseguiu medicamentos e leite especiais que não fornecem no lugar. Depois de 20 dias. E nesses 40 dias eu vivi coisas que a pessoa normal não vive. Como assim, apóstolo? Contar, você vai achar que é louco, vai escandalizar. 5 horas da manhã, o boiadeiro soltava as vacas e o estouro lá dentro. E nós adoramos ao Senhor pelo que Ele é. E eu falava para Deus: Senhor, manifesta a tua presença, deixa eu te conhecer. Vi um touro com um chifre desse tamanho, de frente comigo, abaixava a cabeça assim, na frente de todos e deixava eu colocar. Tinha uma égua que vinha lá no fundo do campo, o Saltira tem foto no Instagram da égua.
da gente pôr na mão dela. Ela tem só dando coice no ar, feliz. Chegava perto de mim, os demais que estavam ali, com a cabeça, começava a roçar a cabeça do nosso. 5h30 para 6 horas, despertava a manada de maritaca das árvores. Fazia correr um grupo de maritaca em cima da gente, adorando ao Senhor. Deus manifestando a sua glória através dos animais, para dizer: eu estou aqui. Vocês não queriam me conhecer? Estou me apresentando. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, onde está seu coração? Aonde está o seu coração? Eu falei para minha esposa, as pessoas que me julgaram e que tentaram levantar a voz contra mim, irmãos, eu estava lá. Mal sabia da intimidade com Deus, da minha servidão com Deus, da integridade. E a mesma coisa eu vim falar para vocês: quando levantam para te julgar, é porque o coração daquela pessoa que julga tem a podridão que ela exala pela boca. Talvez, no meu lugar, ela que estaria fazendo aquilo que ela mesma queria insinuar a respeito de Deus. Mas, irmãos, agora Jesus se manifestou tanto que os demônios manifestavam no meio da rua e jogavam as pessoas na minha frente. Tive que acudir 3 pessoas que se acidentaram só porque eu estava passando no local e o demônio jogou. Inclusive uma senhora da escada rolante no metrô. Estava rolando a escada na minha frente. Uma criança de 2 anos de idade veio estar de dentro do carrinho, batendo a cabeça no chão que minha mãe e o pai soube o que aconteceu. Para vocês verem como era a ação demoníaca naquela cidade. Bruxas olhavam para mim, desviavam, olhavam, achavam a cabeça e saíam correndo, porque tinha muitas bruxas lá. Aí eu falo: Senhor, por que aqui na Europa? Aí eu fui descobrir que muitos falam que a magia negra mais forte é na África. É a africana. Irmãos, cerca de 90% da África é cristã. Só 10% é de magia. E achamos que a África não é. Estatisticamente falando, a bruxaria, a magia negra mais forte que existe no mundo está na Europa. Não está na África. Está na Europa. Eu deitava no quarto para tentar tirar um cochilo, demônios me atacavam tentando me sufocar. Teve um demônio que tentou me assediar. Eu virei, eu falei: opa! Achando que era alguém dentro do quarto, deitando na minha cama. Quando eu fui ver, não era ninguém. De tão pesado que era o local. De você ir tomar banho dentro do vestiário, porque eram cabines separadas, bem fechadas. Você escutar passos, bater na porta e você olhar, não ter ninguém. Você deitado na cama, tentando tirar um cochilo, pessoas manifestando lá fora, demônio gritando, lógico, em inglês, falando: não é para você estar aqui, vai embora. Na rua. Deixa eu falar uma coisa para você. Não interessa o lugar, não interessa as pessoas, interessa que seu coração esteja firmado. Seu coração. Aqui dentro, não. Nós falamos que servimos a Deus. É lá fora que nós mostramos quem realmente nós somos. É lá que nós mostramos quem realmente servimos. É lá que eu mostro o valor do sal que eu carrego e da luz que está comigo. É lá que é onde provamos que realmente servimos a Deus. Está dentro da igreja, não está aqui assim, não. O sabor do sal que Jesus diz que nós somos, ele é aprovado no meio das trevas, no meio da contaminação, no meio da sujeira, onde você não se deixa corromper. Amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Cara, não tenho ofendido a ninguém. Em nome de Jesus. Espero não ter ofendido a ninguém. Mas uma coisa eu tenho que falar. Eu não me arrependo do que eu vou falar. Se está ouvindo
que eu estou pregando aqui, e os demais pregaram, se converta. Se arrependa. Muda de caminho. Ser convencido é uma coisa, ser convertido é outra. Muitos se convencem que servem a Cristo e é de Deus, mas na verdade o coração ainda está corrompido. Se converta, não se converta. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Pastor, eu vou passar para o senhor da bênção final. Irmãos, o que foi falado aqui não tem muito mais a acrescentar. Temos que saber onde está o nosso coração. Porque hoje estão chegando, isso vai de confronto com aquilo que foi dito na palavra introdutória. Ele está batendo. Ele está fora. Não entrou. Ele só vai entrar se você der permissão. Mas onde é que está o seu coração? Amém? Pelas pessoas que nos visitaram, nos ajudaram, sejam bem-vindas. Quantas vezes quiserem voltar, serão bem recebidas aqui na casa do Pai. Deus Pai, obrigado por essa noite abençoada. Obrigado por essa palavra abençoada, Senhor, pelas oportunidades, pelos louvor que a Ti foi dirigido, Senhor. Pai, assim como o Senhor nos trouxe aqui, nos reuniu aqui, para estarmos em comunhão contigo, Deus, uma palavra que veio tocar o nosso coração. Obrigado, Senhor. Leva-nos de volta às nossas casas, assim como o Senhor nos trouxe, Pai. Nos dê uma noite de sono abençoada. Que o Espírito Santo durante a noite trabalhe na nossa mente, no nosso coração, e amanhã de manhãzinha, Pai, nos levante com ânimo, com força e com a fé renovada. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter um final de semana abençoado. Que o Senhor possa visitar a casa de cada um daqueles que aqui estiverem e entrar com a tua providência e a tua provisão naquilo que eles necessitarem, seja física ou seja espiritual. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse culto abençoado. Que o Senhor possa ter recebido esse culto de adoração, esse culto devocional. Que o Senhor possa ter inclinado os teus ouvidos, Pai, para ouvir tudo que foi falado no teu altar, para a honra e glória do teu nome. Erga as mãos para receber em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que esteve com todos os filhos que aqui estão e com todos os seus filhos na face da terra, nós, aqui denominado como Igreja Irmã, Igreja Missionária Apostólica da Misericórdia de Deus, continuaremos louvando, glorificando e adorando o nome de Jesus até que Ele venha nos buscar. E aquele que crê numa só voz, diga bem alto amém. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá? que continue buscando e adorando Jesus Cristo até que Ele venha nos buscar. E nós estamos por encerrar essa bênção desse culto para a honra e glória do Senhor. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Amém. Shalom, shalom.